não vão se transformar porque você não enviou essa mensagem, tá bom? Então, é isso aí. Soquinho ativado. Vamos então chamar o nosso ilustríssimo convidado. Vamos bater um papo com ele. Vamos lá. Aqui, ó. A gente começa. Ó, bebam água, hein, primos? É só você aceitar agora aí, Paulo. Olá, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Muito bom, muito bom. Tá preparado, Paulo, para contribuir com a galera aqui? Não sei se consigo, mas pelo menos eu vou sempre tentar. Com certeza, você contribui pra caramba já. Todas as lives que a gente faz junto, os conteúdos, as pessoas sempre elogiam muito e hoje não vai ser diferente. Eu vou tirar os comentários aqui, Paulo, e aí alguns momentos específicos eu vou colocar os comentários, se a gente quiser fazer uma pergunta pra galera, tá bom? Vou tirar os comentários aqui e aí vou te fazer algumas provocações no bom sentido, tá bom? Eu queria começar, Paulo, assim, te fazer uma pergunta mais ampla. Vai fechar a porta, tá bom? Queria começar a te fazer uma pergunta mais ampla, a gente entrar em algo um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, tá? Sobre investimentos e economia, tá? As pessoas, de uma forma geral, quando a gente fala de dinheiro, elas querem aumentar o patrimônio delas. Elas querem aumentar o patrimônio delas, elas querem gerar mais riqueza, elas querem ter mais patrimônio. Quando a gente fala de gerar mais patrimônio, a gente fala de ter mais riqueza, né? De ter mais dinheiro, mais ativos, né? O que você acha que é importante que essa pessoa que quer se desenvolver, ela tenha em mente em relação a que ferramentas ela precisa dominar das finanças? O que ela precisa dominar que vai ajudar ela a enriquecer ou crescer em termos de investimentos, ativos, portfólio, negócios? E, ao mesmo tempo, conhecimento. Investir em conhecimento. Então, os bons hábitos são naturalmente, se você quer acumular poupança, você precisa começar a poupar. Então, se você ganha R$2.000, tenta gastar 1.500 e guardar 500. Você ganha R$10.000, tenta gastar 8.000 e guardar 2.000. E investindo. É de pequenos passos que você vai acumulando. Você precisa ir acumulando. Não é? Então, você tem dois problemas. Teoricamente, a gente divide em duas decisões. Primeiro, quanto poupar? Então, você vê lá os seus cálculos, controla as suas despesas, vê quanto você ganha, se fizer uma hora extra, quanto é que ganha mais e tal, e faz um plano para ir acumulando. Isso é quanto você vai juntar. Mas a segunda decisão é igualmente importante, que é sob que forma eu vou acumular. Eu vou comprar ações, eu vou comprar o meu imóvel primeiro, o que eu vou comprar primeiro, não é? Então, essas decisões, e aí algumas são pessoais mesmo. Tem a pessoa que fala, não, só vou me sentir seguro depois de eu comprar o meu imóvel para eu morar, não precisar pagar de aluguel. Mas eu, por exemplo, pensava assim, mas eu acabei ficando uns 8 anos acumulando sob outras formas, antes de comprar o meu imóvel. Porque eu vi que renderia mais se eu aplicasse. No mercado financeiro. O Brasil tinha sempre juros muito altos, né? Agora é um momento como esse, você tem os juros tão altos, você vê a dificuldade que a Bolsa está sofrendo, porque os juros estão bastante altos. Então, para os idosos, então, que têm recursos, eles são arrastados praticamente para a renda fixa. E mesmo os mais jovens, numa carteira atual, com os juros altos, é bom ter uma parte importante também em renda fixa. Então, eu diria isso. Decida quanto poupar, quer dizer, faz o seu esforço, é você, sua namorada, você, sua esposa. Cada um poupa um pouco, junta aquilo ali e vamos ver como é que a gente investe. E aí você procura conhecimento, gente especializada que pode te ajudar, leituras que possam te ajudar. E aí, olha só, então eu separei algumas coisas que você falou, né? Olha que interessante, eu perguntei como alguém pode fazer para poder desenvolver mais patrimônio
ao longo da vida. E você mencionou basicamente três coisas: bons hábitos, conhecimento e acumular patrimônio. Esse acumular tem a ver com quanto acumular e o como acumular. Né? Você falou, inclusive, no seu caso, antes de você comprar, por exemplo, seu imóvel, você acumulou em ativos que multiplicaram esse patrimônio para que você pudesse comprar mais rápido, né, esse imóvel, por exemplo. Né? Quando você fala de bons hábitos e conhecimento, tá? O que seriam bons hábitos em relação ao acompanhamento de mercado, a investimentos, a gerenciamento de finanças? O O que seriam primeiro bons bom hábitos para hábito que eu me você? referi é o hábito da poupança em si. Não é? Existe até Tá. muitas coisas que, muitos estudos mais profundos que assimilam até o desenvolvimento do capitalismo e o método de acumulação e tal, até a forma de pensamento, visões do mundo que enaltecem o bom desempenho, o trabalho duro. Então, os bons hábitos: trabalhar, poupar. E aí vamos para os hábitos de informação, que são decisivos. Leituras, né? Você precisa ler o que está acontecendo no mundo das finanças, você precisa estar, de vez em quando, fazendo um curso aqui e ali, você precisa estar conversando ou se assessorando por gente que conhece finanças. Ninguém nasce sabendo, todo mundo é orientado, quer dizer, todo mundo vai devagarzinho, aprendendo, aprendendo. E, principalmente, tem em mente que a vida é longa. A gente se distrai, às vezes, acha que tudo tem aquela ansiedade, quer fazer tudo em 2 dias. Não, a vida é longa. Se você tiver bons hábitos, persistência, resiliência, consistência em investir sempre ali um pouquinho, ler sempre sobre os mercados, ler sobre tudo que está acontecendo, você mesmo vai se surpreender como o seu grau de entendimento sobre tudo que está rolando vai aumentando e vai te ajudando nesse processo. Agora, o Paulo, hoje, né, eu estava estudando um pouquinho sobre uma passagem interessante, né, de um cara muito inteligente chamado Salomão, né? E o Salomão tem uma passagem de sabedoria onde tem duas crianças, né, tem duas mães que vêm com um problema, né? Tinha uma criança e uma mãe falava que essa criança era dela, a outra falava que a criança era dela, e Salomão precisava resolver sem saber que era mãe. E aí Salomão fala assim: simples, você me manda trazer uma espada, vou cortar no Isso, meio e vou dar metade para cada um. Aí uma das mães fala: não, então corta mesmo. E a outra fala: não, fácil, não, né? pode dar para ela. E aí a Fácil, Salomão fala assim: perceber, né? poxa, essa daqui Isso. essa é a mãe de verdade, né? Então isso daqui eu acho que é um exemplo de sabedoria. Agora, quando você fala de conhecimento, né? O conhecimento, o que às vezes eu reflito, Paulo? Você tem muita gente com conhecimento, você tem muito economista, às vezes, que tem muito conhecimento, mas nem todo economista é rico, né? Porque ele tem só conhecimento. Então, eu acho que o que faz a pessoa ser bem-sucedida, às vezes, é ela saber aplicar esse conhecimento, ela ter essa sabedoria, essa aplicação prática. Para você, o que poderia ser algo além do conhecimento, uma Olha, sabedoria no mercado financeiro? Para você quem sabe. foi, mas assim, no coração da questão. Você sabe que tinha uma empresa chamada HSM, que nós investimos lá atrás, que era justamente para trazer os maiores gurus do mundo Uhum. na área de gestão, na área de administração para o Brasil. Eles passaram 15, 20, 30 anos trazendo. E um dia eu decidi investir, investimos naquilo ali, uma empresa de conhecimento, trazia os melhores gurus do Brasil. E, curiosamente, o empresário que tocava isso, que era o Salib chegou para mim e falou assim: Paulo, eu vou te dar de presente o melhor livro que eu já li de todos esses 20 anos de gurus que vieram aqui. E o nome do livro era justamente Judgment. Judgment no sentido de capacidade de avaliação, bom senso, sabedoria, discernimento. Então ele dizia assim: a maior virtude que um CEO pode ter é discernimento. Ou seja, exatamente o exemplo que você deu do Salomão aí é a capacidade de discernimento. Você pode estudar, estudar, estudar. Se você não tiver discernimento, se você não tiver essa leitura mais sábia, mais reflexiva dos fenômenos, é muito difícil.
Ou seja, não é o acúmulo formal. Às vezes o aprendizado vem de uma conversa, vem de alguém que é especializado, te passou uma dica e você acaba aplicando até melhor do que a pessoa que te ensinou. Tanto que vários alunos superam os mestres. O Buffett dizia que ele aprendeu com Benjamin Graham. Ele superou em muito o Benjamin Graham. E o Philip Fisher também, era outro professor que ele seguia. Então, por quê? Porque ele teve um melhor discernimento, mais sabedoria ainda. Perfeito o seu ponto. E às vezes, sabe, Então, Thiago, o equilíbrio entre isso, né? Se você só acumula o conhecimento, você vira o ermitão das montanhas. Não sabe aplicar nada. Sabe tudo, mas não aplica nada. Se você quiser também aplicar tudo sem conhecimento, não vai dar certo. Tem que ter um certo equilíbrio aí, uma dosagem entre esse discernimento e o conhecimento que você vai absorvendo. Por isso que não tem que ter essa pressa toda. Você vai aprendendo aos poucos, um pouco aqui, um pouco ali, vai digerindo. É importante digerir as leituras. Eu, às vezes, leio uma coisa e fico refletindo, às vezes eu vou compreender realmente quando eu experimento algo muito tempo depois. Então, olha só, vamos falar de sabedoria, então, de discernimento. Porque as pessoas que estão aqui na live, elas estão querendo investir melhor, cuidar melhor do patrimônio delas, interpretar melhor as informações do mercado financeiro. E hoje, Paulo, assim, a gente tem muito ruído no mercado financeiro. Tem notícia o dia inteiro. Você tem, assim, hoje notícia virou uma commodity, você é bombardeado em todo lado. E aí você tem que discernir. Talvez um dos grandes desafios hoje, ao se gerenciar melhor o seu capital, seja você discernir o que é um ruído, o que é um sinal, o que eu devo levar em consideração, o que eu não devo. Então eu te pergunto, como discernir entre uma boa decisão de investimentos e uma má decisão de investimentos? Você só vai saber ex post, você só vai saber depois. Isso aí é igual ao jogo de futebol, né? 45 segundo tempo, 46, 47. Enquanto o juiz não apitar, o jogo não acabou. Então você só tem realmente a ideia de que deu certo depois que muita coisa acontece. Então, o que você tem que ter são seus princípios, sua filosofia de investimento, sua disciplina. E você vai montando isso aos poucos. Você vai montando isso com as suas experiências. Você vai aprendendo as regras de bom comportamento financeiro. Então, você nunca sabe antes. Se soubesse, todo mundo ficava milionário muito rápido, porque você saberia antes, aplicaria e pronto. Mas, às vezes, está tudo certo naquele investimento e acontece, por exemplo, se você comprou ações de uma empresa aérea, porque está tudo bem, o Brasil está crescendo, de repente chegou o Covid. Os aviões pararam por 3, 6, 9 meses, um ano. As ações desabaram, caíram 50%, 60%, a opção de empresas quebraram. Então, tem coisas que são... Agora, você tem que ter os seus princípios de investimento. Stop your losses. Stop your losses. Trave os seus prejuízos. Não coloque tudo numa coisa só. Então, se você pegou todo o dinheiro que você estava poupando e botou naquele papel que caiu, de repente, 80%, 90%, às vezes chegam modas também. Criptomoeda está multiplicando por 30%, 40% o seu dinheiro. Você vai botar todo o seu dinheiro lá, aquilo cai 80%. Você perde tudo. Então, você não pode, você tem que diversificar, você tem que investir no que você conhece melhor, consegue pelo menos compreender um pouco mais profundamente. Você tem que ter um pedaço do seu portfólio ali, de forma aquilo não ser uma condenação. Uma coisa é você se machucar, quebrar um dedo, arranhar uma perna. A outra coisa é um acidente fatal, você perder tudo que tinha. Quer dizer, então, e aí há regras de comportamento para isso. Quando eu falei dos bons hábitos, por exemplo, stop your losses. Você começou a perder, trava. Você só perde se quiser, porque perder um pouquinho, você pode sair do investimento. Aí você examina a liquidez também dos seus investimentos. Quer dizer, se você entrou num negócio que é difícil sair, entrou num grupo de amigos, 3 ou 4, resolveram comprar uma fazenda no interior de Roraima. Pode ser um bom investimento, mas se você tiver uma necessidade, botou todo o seu dinheiro lá, cadê a liquidez para você sair de repente? Então, existe uma série de comportamentos que, aos poucos, você vai adquirindo.
tem toda uma camada. Se você está começando, começa na renda fixa, os juros estão um pouco mais altos agora, começa a botar sua poupança um pouco ali. Aí, como você é jovem ainda, você não vai ter 100% em renda fixa, você vai correr algum risco. Então, para que risco você vai? Vamos comprar um pouco de ações. As ações você pode praticar esse tipo de regra, quer dizer, stop or loss. Começou a perder, bota uma regra, se eu perder 15% ou 20%, eu travo, saio, pronto, acabou. Da mesma forma que a outra regra, let your profits run, deixa seus lucros se acumularem. Você está ganhando, está ganhando, está ganhando. Às vezes as pessoas têm um instinto exatamente contrário. Você botou R$1.000 num papel, R$1.000 no outro. Aí o 1.000 virou 2.000, você ganhou um dinheirão, vende. Pô, aquele papel era bom, ele vai para 3.000, 4.000, 5.000, ele está subindo. Então, let your profits run, deixa os seus lucros se acumularem. Ele está indo bem, é uma boa empresa, quem sabe você deve segurá-la para longo prazo. Ou então, pelo menos, tem uma regra. Eu, por exemplo, eu brincava e falava que era a regra do português. Subiu, saiu de 1.000, foi para 2.000, bota metade no bolso e deixa a outra metade escutando a conversa. Quer dizer, você investiu 1.000, virou 2.000, pega os 1.000 que você investiu e tira. Acabou, você já ganhou. O resto agora deixa. Let your profits run, deixa e continuar acumulando. Stop your losses. Você vai esperar, você botou 1.000, aí caiu para 800, caiu para 700, você vai deixar virar zero? O negócio está indo mal. Trava logo. Né? Então, esses hábitos de investimento você vai adquirindo aos poucos. Né? São regras. E dependendo do tipo de investidor que você é, primeiro você tem que se descobrir. Cada um tem uma forma de se sentir confortável. Existem 1 milhão de formas de ganhar dinheiro e 10 milhões de perder. Entendeu? Tem menos formas de ganhar do que de perder. Mas as formas de ganhar também são muitas. São muitas. E você tem que se sentir confortável, você tem que dormir bem. Se você está sem dormir, está nervoso, etc., ou você cometeu algum erro. Ou você botou dinheiro demais numa coisa só, ou você não está stop. Porque você pode acabar com sua preocupação em 2 minutos. Começou a perder, vendeu, acabou. Já perdeu, já parou a preocupação, por exemplo. Então, esse tipo de regra você tem que ir vendo se você tem estômago, se você é um investidor de longo prazo. Você é um corredor de maratona ou você gosta de 100 metros? É o seu estilo. Você vai ter que desenvolver o seu estilo. Que tipo de conhecimento, o que você se interessa? O que você lê nos jornais? Você lê o desempenho das empresas? Bom, quando você fala em comprar empresas e tal, você está pensando em longo prazo, em performance de longo prazo. Agora, se você está pensando em mudar de posição toda hora, etc., aí você já fica lendo mais essas notícias que eu também considero muito mais barulho. Quando você fala em informação, tem uma parte que é barulho, que a gente chama de noise, e tem uma parte que é sinal. Então, quem fica lendo aquilo, e o bombardeio é diário, é o dia inteiro, agora é 24 horas por dia, com as redes sociais, tem notícia o dia inteiro. Se você tentar responder ou reagir àquilo tudo, você não vai conseguir um bom desempenho. Tá? Paulo, olha só, eu vou até abrir os comentários aqui, porque o que eu acho? Às vezes eu suspeito que as pessoas elas não conseguem compreender o quão valioso é tudo que você falou. E eu anotei aqui, eu tô com posição de aluno aqui, enquanto eu tô contigo, eu vou anotando tudo, tá? E eu não sei se as pessoas perceberam, mas você passou aqui uns 10 princípios de investimentos muito profundos, mas de uma forma muito simples. Anota aí, galera, vocês estão assistindo. Olha a primeira coisa que ele falou. Ele falou assim, ó, stop your losses. Stop your losses. Esse aqui é um primeiro princípio como investidor. Stop your losses, porque senão a gente acaba sendo ancorado num viés onde a gente pensa, já caiu muito, agora deixa que vai recuperar. Caiu mais, putz, agora deixa para o longo prazo. E quando você vê, você perde tudo. Primeiro princípio, stop your losses. Segundo princípio, não colocar tudo no mesmo lugar. Por quê? Não colocar tudo no mesmo lugar é reconhecer que todo investidor precisa ter humildade intelectual para reconhecer que você não vai acertar todas e auto-perdão para você admitir e se perdoar quando você errar, porque isso vai acontecer. Segundo princípio do Paulo. Terceiro princípio do Paulo, investe no que você conhece. Isso aqui é o que Warren Buffett sempre fala. Qual é o seu edge? A sua vantagem competitiva? Você não é bom em tudo? Você tem que investir no que você conhece. Terceira coisa, limite de exposição. Não importa o quão convicto você está numa posição,
numa direção, não coloca todo o seu dinheiro lá, porque você não controla o futuro. Quinta coisa, começa pelo lugar certo. O Paulo falou, começa pela renda fixa. Começa pelo lugar certo. Não adianta começar pelo lugar errado, não pode começar do fim, você tem que começar do começo, degrau a degrau. Anota essa, liquidez. O Paulo falou, tem que ter liquidez. Você compra uma fazenda com os amigos, bom investimento, não tem liquidez, e aí, quando precisa de dinheiro? Tenha liquidez. Outra coisa, correr mais risco quando o prazo é maior. Então ele falou, quando você vai investir por longo prazo, você pode correr um pouco mais de risco. Ou seja, prazo maior, mais risco, mais retorno. Para mim, uma das coisas mais incríveis que o Paulo falou, let your profits run. Ou seja, deixe os seus lucros perpetuarem, crescerem. Dizer que a convexidade. Porque o que as pessoas fazem no mercado financeiro? Subiu, elas vendem e botam o lucro no bolso. E elas falam assim, ó, lucro bom é lucro no bolso, elas vendem. E aí o prejuízo elas administram. Quando as pessoas administram o prejuízo e botam no bolso o lucro, elas estão indo contra a convexidade, estão sendo côncavas. Elas estão encerrando as posições que poderiam crescer muito e manter aquelas que vão fazer elas perderem muito dinheiro. E o principal aqui que o Paulo falou, tem que dormir bem. Esse é um princípio importante. Se você não está dormindo bem, é o seu emocional te avisando que você está com alguma posição que não deveria ter. Não deveria ter. Esses princípios são muito valiosos mesmo, Paulo. Muito valiosos. E aí me fala uma coisa, como você tem muitos princípios, você tem muita história de mercado, Paulo, mas quem que são investidores que você admira e por quê? Assim, para eu entender um pouquinho de onde vem a sua mentalidade nos investimentos. Eu acredito muito no desenvolvimento de cada um de nós, das suas habilidades. Né? Então, eu admiro as pessoas que justamente investem no conhecimento, que desenvolvem essas virtudes ao longo do tempo, que têm essa humildade de saber que leva tempo, de usar as habilidades em que você é melhor. Então, por exemplo, é claro que o investidor mais bem-sucedido dos tempos modernos é o Warren Buffett. O Buffett é um investidor extraordinário. E ele leva ao limite, se você pensar bem, ele é o cara que let his profits run. Ele bota o dinheiro lá e vai. Por quê? Porque ele seleciona tão bem, ele escolheu tanto, ele aperfeiçoou tanto os princípios de investimento dele. Quer dizer, a empresa tem que ter, primeiro, uma mentalidade. Quem toca a empresa tem que ter uma mentalidade de dono. A empresa tem que ter um economic moat, um fosso em volta. Quer dizer, ela tem que ter competitividade, uma espécie de quase eu não diria um monopólio, mas assim, uma vantagem competitiva, um edge muito forte. Ele também, para investir, exige um margin of safety, ele exige um desconto. Quer dizer, ele namorou anos a Goldman. Ele tem uma filosofia de ser o partner of choice dos melhores. Ele tem a humildade de saber o seguinte, eu não vou ser o melhor em tudo. Então, eu tenho que ter uma técnica de investir nos melhores. Quem é o melhor do sistema financeiro? É a Goldman? Ok, vou ficar de olho nela. No dia que teve a crise de 2007, 2008, a Goldman colapsou, ele foi lá e comprou com desconto. Então, você vê que ele tinha o radar ligado, ele já sabia quem ele queria se associar, a quem ele queria se associar, mas ele esperou ter o margin of safety, um preço que fosse convidativo o suficiente para ele entrar e só ganhar dali para frente. Então, ele é um cara que eu admiro. O alfa dele é a capacidade de avaliar bem as empresas, a competitividade, a integridade, a não manipulação de resultados contábeis, a consistência, a boa química entre quem gere o negócio e o pessoal que está tocando e os donos, os proprietários. Então, é uma longa filosofia de investimento que ele desenvolveu assim, ao longo de 30, 40, 50 anos. E ele vai ficando melhor o tempo inteiro, porque ele vai praticando, vai praticando. É como se fosse um esporte, com a diferença que, como não é um esporte físico, você pode ir melhorando. Porque se você é um jogador de futebol, você vai jogando cada vez melhor, você é um craque e tal, só que tem a limitação física. Né? Chega uma hora que você não tem mais a saúde para correr o jogo inteiro. Com conhecimento é o contrário. Você vai tendo mais conhecimento, acumulando mais conhecimento. Então, ele é um homem que está com quase 90 anos
extraordinário, continua se Uhum. aperfeiçoando, então, se mantém na liderança disso. Então, esse é um grande investidor. Ah, aí você tem agora, dos últimos anos, aí, um cara que tinha uma consistência, um estilo também, que é surfar as ondas longas, é o Rei Dalio. Ele tem também, ele tem o estilo Verdade. dele, a consistência, ele foi desenvolvendo isso. E isso, depois, quando o cara escreve um livro explicando, ele só entendeu depois. Ele, no início, ele estava lá se desenvolvendo, aí começou a ver que dava certo, aí começou a aprofundar, aí depois ele escreve, olha, eu ganhei assim, assim, assado. Mas, no fundo, já era uma habilidade que ele estava desenvolvendo. Da mesma forma que um jogador de futebol, da mesma forma que um pianista, da mesma forma, quer dizer, todos nós temos, na verdade, a capacidade de irmos nos aperfeiçoando. Isso é o que os gregos chamavam de a virtude, a vida virtuosa. Vai tentando melhorar o que você faz bem, vai melhorando, vai ser melhor para você, para os seus companheiros de viagem, para a sua família, seus amigos, seus sócios, e também para um país inteiro. Né? Se você também, como cidadão público, na sua república ou na sua cidade, estado, como era na época na Grécia, você desenvolve suas virtudes. Sim. Ô, Paulo, agora deixa eu te perguntar. Eu gosto muito dos dois, né? Do Warren Buffett, gosto do Ray Dalio também. Poxa, já gravei com o Ray Dalio uma vez, foi muito interessante. Eu lembro que ele gostou muito quando eu falei sobre. Ele falava sobre ciclos, né? E aí eu contei para ele sobre a maçã, né? E é o que eu acredito no mundo dos investimentos, né? A maçã é o seguinte, né? Teve um dia, Paulo, eu peguei uma maçã aqui e falei, pessoal, amanhã todo mundo aparece com uma maçã aqui na live. Aí eu falei, a maçã tem um segredo. Aí no outro dia veio todo mundo com a maçã aqui. Aí eu peguei a maçã, abri a maçã, aí eu falei, tá vendo essas sementes? Você sabe quantas sementes existem dentro de uma maçã quando você abre ela. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Esse é o poder da multiplicação. É muito E aí o legal, Ray Dalio muito falou, legal. uau! Né? E a lógica, e essa é a lógica para mim dos investimentos e da lei da semeadura. Né? Você investe, você tem seus profits, você reinveste, você tem mais, e aí enquanto você continuar plantando e Muito semeando, legal, você vai muito multiplicando. legal. Né? Só que, só que tem um negócio, né, Paulo? Assim, quando você fala de. Você acha que talvez tenha duas camadas aqui, né? Assim, uma parte da equação é você escolher os bons investimentos. Outra parte da equação é você surfar as ondas longas. E aí a gente, como investidor, a gente quer Isso. potencializar e gerar mais alfa, né? Tem até um livro muito interessante, eu li no escritório hoje, chamado Delivering Alpha, é muito legal, onde a gente fala sobre como gerar alfa. E a pergunta é, quando a gente fala de ciclos, para eu poder acertar os ciclos econômicos, eu preciso entender de economia. Né? E aí, nem todo mundo entende de economia. E você, poxa, assim, talvez seja a pessoa que mais entende economia, ou pelo menos é a maior autoridade para mim em economia hoje no Brasil. E eu queria que você pudesse, de alguma forma, Paulo, assim, expandir um pouco a nossa mente aqui e tentar condensar para todos nós que estamos aqui qual o funcionamento da economia. Ou seja, como funciona a economia no mundo, no Brasil, para que eu possa, depois disso, tentar me posicionar em Olha, relação ao dinheiro. eu diria que Dá uma não, respirada. a economia é o ecossistema, é o ambiente onde se movem todas essas empresas. Então, quando a gente fala de investir, na verdade, a economia é como se fosse realmente um meio ambiente. É um meio ambiente onde se movem todas as empresas, onde passa também o governo, de repente, com os impostos, com os gastos, com os juros. É, 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 são dois grandes sistemas de coordenação humano. Eu já conversei sobre isso numa das aulas nossas. Quer dizer, uma é essa parte política toda, de como é que a gente se entende, como é que a gente faz a parte pública, etc. E a outra parte é a parte econômica. Então, as economias de mercado são um grande organismo de coordenação. São extraordinários. Por exemplo, todo mundo que está nos vendo aí, eu te perguntei isso uma vez, eu pergunto para eles, cada um que está nos vendo aí, olha a quantidade de coisa, olha para o seu sapato. Você sabe fazer um sapato? Olha para a meia, sabe fazer uma meia? Olha para a sua calça que você está usando aí agora, sabe fazer? Suas peças íntimas, sua camisa, seu relógio,
seus livros que estão aí atrás, quer dizer, olha a quantidade de coisa que você depende. Né? E mesmo às vezes uma coisa simples, um lápis, esse era um exemplo que o Milton Friedman dava, um lápis tem mais de 300, né, produtos embutidos, insumos embutidos. Tem o grafite, a madeira, tem a tinta, tem o transporte que foi feito, tem o estojinho onde eles são colocados. Quer dizer, são as coisas, assim, a cooperação humana é extraordinariamente complexa, sofisticada, e a gente nem tem consciência disso. Você acha tudo normal. Você acha tudo normal, está acontecendo tudo normal, normal, normal. Mas basta você recuar 300, 400, 500 anos, você vai ver que tinha gente morrendo de fome, a população mundial não conseguia passar de 200, 220 milhões. E hoje nós somos 8 bilhões de indivíduos. Por quê? Porque tem essa fantástica engrenagem. Então, tem sido bom a longo prazo investir. Investir em ações, por exemplo, porque a fortuna mundial tem se multiplicado, a riqueza das nações, os mercados cada vez mais ricos, muita gente investindo, empresas captando recursos. Então, o mundo, a prosperidade está aumentando no mundo. Só que essas são as ondas longas. Mas tem também os mergulhos, tem os grandes mergulhos. Aí você vai para um outro tipo de investidor, né? É um investidor que o alfa dele é justamente esse alfa da macro, é o market timing. E o interessante é que, às vezes, se você conversar com um investidor que é mais desse tipo de alfa, seja o Dalio, seja o Jorge Soros, um cara desse, ele vai dizer o seguinte: para que eu vou perder tempo analisando uma empresa ou outra? Para que eu vou escolher um barquinho, um barcão, um iate, se eu sei que se a maré subir, sobe tudo. E se a maré descer, desce tudo. Ou seja, quem conhece macro tende a procurar o beta. Quer dizer, o alfa do macroeconomista é saber para onde está indo o beta. Qual é o ciclo, se ele é longo, se ele é curto. Qual é a onda? Qual é a onda? É uma onda. Como é que está a maré? Ela está subindo ou está descendo? Então, o alfa do macroeconomista é esse. E ele tende a valorizar isso e não dá muita bola para o veículo. Ele diz, o veículo pode ser qualquer um. Aliás, até tem risco. Se eu entrar num veículo desse, vai ver que é o único papel que vai cair. E a bolsa toda vai subir. Eu prefiro trabalhar com índice, eu prefiro fazer uma carteira diversificada, etc, etc. Já quem tem o alfa do valuation, da análise de empresas, fluxo de caixa descontado, pagamento de dividendos, posição competitiva da empresa, aí ele já prefere escolha de veículos. Né? A beleza de um grupo sofisticado, que trabalha junto, etc., é justamente usar tudo isso. Imagina você não só pegar um mercado de alta, mas você pegar 2, 3, 4 papéis, são os de melhor desempenho. Imagina aí as bolsas subindo no mundo inteiro e você estando investido no Nasdaq, quando a onda de tecnologia começou. O cara que comprou um pouquinho de ações da Microsoft, um pouquinho de ações da Google, etc., o cara tem jovens aí que investiram 1 ano e meio, 2 anos e já estão milionários. Então, você está no lugar certo, na hora certa, é um negócio extraordinário. Tem gente que tem essa arte. Tem gente que sabe para onde os mercados vão usando macro, não é todo mundo. E tem gente que sabe o valuation e tem discernimento melhor do que os outros. Agora, todo mundo pode ter um pouco. E todo mundo pode melhorar. Entendeu? Mas eu não recomendo a todo mundo virar investidor, não, porque senão quem é que vai fazer tudo que a gente usa? Né? Vai ficar todo mundo investindo. Então, é natural também do mundo de investimento que tem os ganhos e tem muita gente que perde também. Entendeu? Por que você acha que as pessoas que perdem? Normalmente é sempre quando você transcende os limites do seu próprio conhecimento. Por exemplo, você não conhece nada, está começando agora. Aí você vai comprar 2, 3 papéis. Você está puramente sorte. Você pode ganhar ou pode perder. Então, são aqueles princípios e aqueles bons hábitos que eu me referi. Entendeu? Aí você quer se educar, learn by doing, né? Vou aprender fazendo. Dói.
dói, você perde, você fica chateado, você perde, às vezes, o humor, além do dinheiro que você perdeu, dói, é penoso. Agora, se você está fazendo tudo direitinho, devagar, com humildade, um passo atrás do outro, ou seja, como eu não conheço no início, deixa eu colocar dinheiro com quem conhece. Aí conhece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Aí começa a perguntar, a conversar e vai lendo ao mesmo tempo. Aí você vai melhorando. Aí quando você vê que você está um bom interlocutor das pessoas com quem você aplicou um pouco de dinheiro, você fala, pô, eu já posso começar a aplicar. Eu posso aplicar um pouco aqui também. Eu gostei desse negócio aqui, não concordei com aquele cara. Então, esse próxima poupança que eu tenho, em vez de eu dar para ele gerir, eu vou comprar um pouquinho disso aqui e ver se eu estou certo. Quer dizer, então, isso é um aprendizado. Grandes gestores, às vezes, aplicam um pedaço do dinheiro dele com outros que têm skills complementares, entendeu? Sim. É natural isso. Ó, o Paulo falou, vou abrir os comentários aqui. O Paulo ele falou assim, de novo, né? Com a simplicidade que ele consegue se comunicar, que acho que é um talento isso daqui, muito treino, né? Ele falou três coisas muito valiosas, tá? Mas primeiro, deixa eu só dar uma dica para vocês. Se os comentários estão muito na frente das pessoas, vocês podem clicar no comentário aqui meio que no meio e descer, ó. Vocês podem diminuir os comentários para eles ficarem menores, tá? Olha o que o Paulo falou, três coisas. Primeiro, o alfa do macro investidor é saber para onde vai o beta. Eu aposto que muitos de vocês entenderam isso daqui. Mas tem muita profundidade nessa frase. Ó, o alfa do macro investidor. O que é o alfa? O alfa é o ganho, é a gordura que você tem em relação a algum indicador. Por exemplo, a renda fixa foi de 10%. Poxa, o alfa foi de 2%. Pô, então você conseguiu um ganho a mais de 2%. Então, o ganho a mais que o macro investidor tem está em saber para onde vai o beta. O que é o beta? O beta é praticamente o cenário padrão de mercado financeiro. Então, assim, se a Bolsa de Valores ela subiu 10%, o investimento que tem o beta 1 vai subir exatamente o quanto a Bolsa subiu. Se você tem um investimento que tem um beta de 2, por exemplo, esse investimento vai subir o dobro, vai subir muito mais. Então, quando você é um macro investidor e você entende para onde vai a economia, se você vai ter um ganho além da média, é porque você sabe para onde vai a economia. Então, o alfa gerado por alguém que olha para a tendência macro está em acertar qual investimento que é mais sensível às oscilações no momento certo ou menos sensível no momento que você quer se defender. Né? Então, essa leitura é muito bacana. Aliás, Paulo, no seu MBA, vocês falam muito sobre isso, exemplo, não falam, não? Nós falamos sobre isso, inclusive na última forma de investimento, na última encarnação, um pouco antes de ir para o governo, eu estava fazendo investimentos em private equity. E eu justamente tinha escolhido algo que me dava pelo menos 3 camadas de ganho. A primeira camada de ganho era uma arbitragem das empresas não listadas para as listadas. Ou seja, tem as ações que estão em bolsa. Só que tem verdadeiras pérolas que estão no fundo do mar. Elas não chegaram ainda ao mercado. Né? Elas não vieram ainda para o mercado. Então você vai lá, mergulha, pega aquela pérola e traz para a superfície. Você teve um ganho enorme. Lá no fundo do mar, ela estava barata. Você praticamente mergulhou, pegou ela lá embaixo. Quando você traz para a superfície, você pode vender muito bem. O primeiro ganho de arbitragem é esse do universo das não listadas, ou seja, que tem muito risco, que ninguém conhece direito. Se você conhece bem o setor, se você conhece a empresa, conhece o empresário, se ele se qualifica com todo... O único defeito que ele tem, ele está jovem ainda como empresa. Eu me lembro que eu conheci nesse estágio a Localiza, a Natura, eram empresas pequenas. No primeiro private equity que eu fiz, eu fui pessoalmente conversar com os Matar e os sócios que eles tinham também, eram 2 irmãos Matar e 2 irmãos sócios deles, eram 4 sócios, e fui conversar também com os proprietários da Natura, que era o Guilherme Leal, o Passos, tinha mais um, que eu esqueci o nome agora. Então, eu ia lá e dizia, olha, vocês podem ser grandes empresas, vocês têm que... Não pode ficar sujeitos a esse negócio. De repente, o juros sobe aí, vocês estão devendo dinheiro a banco.
aí pode ter um bom resultado operacional, um bom EBITDA, mas o juro sobe de repente, a despesa financeira sobe muito e destrói vocês. Vocês não podem ficar vítimas, de repente, de um acidente desse, que toda hora tem no Brasil. Então, coloca aí de sócio um private equity, que é como se fosse um guarda-costas, assim, um cara que vai ser seu sócio. Em vez de estar colocando juros nas suas costas ou no seu pescoço, ele é seu sócio, para bem ou para mal. E ele deve conhecer o setor, porque, por exemplo, nós, na época, estávamos conhecendo os setores que estavam buscando. Então, o primeiro ganho é esse. É um mergulho profundo, vai lá embaixo e traz para listar. O segundo, a camada de ganho, é você justamente pegar setores que crescem mais do que a economia. Por exemplo, educação cresce bastante mais. À medida que a economia se desenvolve, a demanda por educação vai aumentando mais e mais. A saúde também é um setor que cresce bastante. Tecnologia foi o setor que mais cresceu. Então, são setores que vão crescer muito mais. Então, você não só sabe, o macroeconomista tem que ter a capacidade de saber se é um mercado de alta, e sendo um mercado de alta, que setores vão crescer mais ainda. Né? Então, você é uma segunda camada de ganho. E, finalmente, a terceira é procurar os bons empresários. Isso é uma aplicação do princípio de investimento do Buffett à indústria de private equity. Que é falar o seguinte, bom, deixa eu achar aqui a Goldman do futuro. Ou seja, qual é o grupo financeiro que poderia se tornar a Goldman no futuro. Deixa eu achar aqui a Localiza, que mais tarde vai ser a empresa dominante do mercado de aluguel de automóveis no Brasil. Deixa eu achar aqui, quer dizer, deixa eu procurar o partner of choice, quer dizer, quem é o parceiro da minha escolha. Da mesma forma que você encontra uma companheira para a sua vida, uma pessoa que você gosta, que você quer compartilhar o futuro, etc., no investimento você está procurando quais são as companhias que você gostaria de ser proprietário ao longo da sua vida. São boas empresas, são líderes de setores, etc. Então, esse é um terceiro ganho que você tem, uma camada de ganho, escolher bem o seu parceiro. Naturalmente, você só aprende isso fazendo. Você vai estudando, vai praticando. Tem grandes investidores brasileiros, eu conheço um que se tornou um dos maiores bilionários brasileiros. Os primeiros 10 investimentos de private equity, ele acertou um e errou 9. Entendeu? Agora, ganhou o suficiente nesse um para pagar o prejuízo dos outros 9. Mas claramente não foi um bom início. Claramente não foi um bom início. Entendeu? E teve gente que acertou 8 e não ganhou tanto quanto o cara que acertou, investiu 10, acertou 8, e também não ganhou tanto quanto o outro que acertou só 1. Então... Olha só. É porque isso daí, né? Você, logo no começo da live, você me passou 10 princípios do investidor. Um deles é let your profits run. Né? Então, aquele investidor que não feriu esse princípio, esse um acerto dele foi um acerto que valeu por todos os erros e transformou esse cara num bilionário. Né? Porque, de fato, ele administrou lucro, não prejuízo, que é o que muitas pessoas acabam não fazendo. Né? E olha que interessante, o Paulo ele falou sobre 3 formas aqui de você, de fato, ter um ganho acima da média. O primeiro deles é na arbitragem das empresas listadas para as não listadas. Né? Uma empresa que faz IPO, que ela está sendo negociada na Bolsa, ela geralmente tem múltiplos muito mais altos do que as empresas que não estão negociadas na Bolsa. Né? Então, quando você compra uma empresa aqui e ela faz um IPO, você tem um ganho. Né? E geralmente você acessa essas empresas através de fundos de private equity. Né? Então, é como pegar pérolas embaixo do mar. Né? Você está indo ali embaixo do mar, onde é mais difícil acessar, e você está indo pegar aquelas pérolas que são escassas e muito valiosas. E, aliás, o que é arbitragem? Né? A arbitragem é igual você comprar um iPhone nos Estados Unidos por $999 e vender no Brasil por R$12.000. Então, é mais ou menos isso, é arbitrar. É uma coisa meio óbvia ali. Né? E aí ele falou, comprar também setores que crescem mais que a economia. Porque é natural que você vai ter um alfa em relação à economia,
E aí, na perpetuidade, você tem um rendimento mais alto. Né? Então, educação, saúde, tech, né, são alguns exemplos. Ele falou também sobre procurar bons empresários. Né? Eu sempre pensei que investir é como você empreender através de terceiros. Né? Então, você multiplica as suas horas. Você escolhe empreendedores melhores que você. Né? Você pega a sua grana, coloca na mão de alguém que é melhor que você empreendendo. Então, você vende a sua hora para o empregador, recebe salário, gasta uma parte dos seus gastos. Esse excedente você dá na mão do empreendedor. Como? Vira sócio dele, escolhe um bom empreendedor e É participa dos lucros. uma boa Né? Então, imagem, né, assim, que Tiago? lógica Bota ele legal. para trabalhar para você, né? É isso, né? O pessoal fica reclamando, não, É bota o isso. empreendedor para trabalhar para você, né, cara? Compra ações do cara. Muito bom. Ô, Paulo, me fala uma coisa. Você tem um MBA, né, que está com uma turma aberta. Hoje, inclusive, até para a galera que está aqui nos assistindo, é o último dia, né, com um desconto de R$ 7.000. Olha só, hoje é o último dia com esse desconto. Vocês podem acessar todas as informações aqui do MBA do Paulo e com uma turma assim de renome, tá? No Instagram do Paulo. Quando terminar a live aqui, vocês podem ir para o Instagram do Paulo, né? O time dele botou lá nos stories dele todas as informações. Mas eu queria, Paulo, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é esse MBA, assim, qual que é a transformação das pessoas que fazem esse MBA, para quem que é esse MBA, sabe? Quem são os Olha, professores desse MBA? quando nós nos aproximamos e nos conhecemos, o que me encantou foi exatamente a possibilidade de distribuir conhecimento que eu acho que tem uma aplicação muito efetiva, muito rápida, muito simples, muito acessível. Uhum. Eu me lembro que quando nós criamos os MBAs executivos, o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter os MBAs executivos, meados dos anos 80. O Brasil vivia numa desordem financeira, indo para a hiperinflação, e ninguém sabia direito como sobreviver. Então, nós criamos, eu criei esse instrumento, essa ferramenta, e foi um sucesso extraordinário na época. Só que nós levamos, para você ter uma ideia, eu estou super feliz. Eu tive os números hoje de inscrições e tal, o pessoal aí me passou. Estou super feliz porque nós fizemos agora, em 2 ou 3 meses, uma turma que levou 10 anos para fazer, em cursos presenciais. Nos anos 80, nós levamos 10 anos, de 84 até 94, para conseguir dar 1.000 certificados, 1.200, 1.300, 1.400 certificados de MBA. E nós estamos conseguindo chegar nesse número em 2, 3 meses, numa proposta assim, extraordinária de compartilhar conhecimento. Então, eu entro com muita humildade, aprendendo muito com vocês também, que são jovens, que têm essas tecnologias digitais. Pra vocês terem ideia, não tinha rede social. Eu abri agora a rede social, entendeu? Antigamente eu escrevia artigos em jornais, artigos em revistas especializadas. Ora, é muito mais potente a ferramenta mídias sociais, é muito mais potente para você compartilhar tudo isso. Os livros que você lê, você recomendar para as pessoas, essas conversas e reflexões como nós estamos tendo aqui. Quer dizer, o curso é quase que uma conversa, né, onde você vai passando as ferramentas de uma forma bastante acessível. Então, isso para mim é a ideia. A estrutura do curso é mais ou menos essa. Nós vamos ver o crescimento de longo prazo. O que define a riqueza, a prosperidade das nações? É justamente o acúmulo de capital, tecnologia, capital humano, que é a educação, as instituições, quanto melhores, mais sólidas as instituições, isso inclui tudo. Os poderes, quanto mais efetiva for a justiça, quanto mais efetiva for a mídia, quanto mais efetivo for o Congresso, melhores as legislações, quanto mais conhecimento tiver circulando num ambiente, quanto mais favorável um ambiente de negócios, uma legislação num país for. Então, isso tudo é que vai criando a riqueza das nações, é o crescimento a longo prazo. Só que há essas oscilações, esses choques. Às vezes são choques reais, o Covid. Às vezes são choques de bolhas financeiras. Às vezes a bolha é produzida pelo próprio governo, quando bota juro negativo, muito tempo. Às vezes a bolha é feita por entusiasmo, a loucura das multidões, a psicologia das massas. O sujeito compra um negócio chamado
criptomoeda, diz para o outro que é bom, o outro vai, compra também, começa todo mundo a comprar, no final está todo mundo convencido que aquilo é a melhor coisa do mundo e tal, quando aquilo ali é uma ferramenta que está em fase de teste, desenvolvimento, a gente não sabe, que é muito válido como investimento, mas é como se fosse um quadro. Aquilo ali pode ser útil, pode não ser. O dia que você entrar o dia que você entrar no McDonald's e comprar um sanduíche pagando com criptomoeda, aí você acredita que virou moeda. Por isso que chama criptomoeda, porque não é moeda ainda. Quanto custa um McDonald's? Em reais, você sabe. E se você for pagar em criptomoeda, quanto é que vale? Ninguém sabe quanto vale, ninguém tem noção, não é moeda de curso legal, não é aceitável. Então, é um objeto, é um veículo de investimento. Mas você pode comprar pedra colorida, pode comprar diamante, pode comprar criptomoeda, pode comprar quadro de artistas famosos. Mas são investimentos que têm risco. E as pessoas compravam como se fosse garantido que ia subir o tempo inteiro. Aí, de repente, quando os juros sobem, e aí é que você vê a aplicabilidade da economia e desses princípios básicos. Todo mundo estava investindo em tudo, comprando tudo e tudo dando certo. Startup, qualquer empresa, criptomoeda, estava tudo dando certo no mundo de juros zero. O mundo inteiro estava com juros zero. Os juros subiram para 5%, começou a cair teto, cair telhado, cair prédio, cair criptomoeda, cair bolsa. Curioso, não? Então, você precisa conhecer essas ferramentas. O que acontece quando os juros sobem, a inflação sobe e vai começar um combate à inflação? As bolsas sofrem o impacto. O que acontece quando o governo aumenta os impostos? As empresas sobem os impactos. O que acontece quando o câmbio sobe ou quando o câmbio cai? Então, essas ferramentas macroeconômicas serão ensinadas, compartilhadas. Mas tem muito mais, tem a teoria de portfólio. Como é que a gente constrói os portfólios? Talvez você queira falar um pouquinho sobre isso também. Você já faz isso há algum tempo. Sim. Assim, para dar uma arredondada para a galera, assim, hoje é o último dia, né, com um desconto no MBA do Paulo Guedes de R$ 7.000, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. É o primeiro MBA que o Paulo está fazendo, depois de muito tempo. Se não for o melhor, é um dos melhores MBAs do Brasil, disparado, sim. É um MBA em macroeconomia e portfólio management, tá? Onde a promessa é que você, de fato, se transforme em um especialista em economia, em investimentos, porque são 360 horas de conteúdo. E com professores, assim, o próprio Paulo convidou, né, os professores. Então você tem, o Salim Matar como professor, o Adolfo Saxida, o Gustavo Montesano, o Marcos Troja, tem muita gente legal, e o próprio Paulo como professor, tá? Então, todas as informações do MBA do Paulo, né, quem tiver interesse, estão nos stories dele. E tem jovens. Quando a gente terminar aqui a live. Eu chamo de jovens porque eu conheci quando eles tinham 20 e poucos anos, eles são hoje os grandes gestores. Você falar assim, o Guilherme Achê do Esquadra, o Florian Bartunek do Constellation, os primeiros livros do Warren Buffett, que eu dei para eles quando eles eram jovens que trabalhavam comigo lá no Banco Pactual. E eu falei, vamos começar a ler esse pessoal aqui. Porque antigamente eu tinha distribuído livro do Soros para todo mundo. Aí o Brasil foi mudando, né? Deixou de ser um ambiente de alta volatilidade e passou aí em direção à estabilização. Aí você começa a alongar os horizontes de investimento. Se o país é mais organizado, mais bem comportado macroeconomicamente, o melhor conselheiro que você pode ter não é mais o Soros, é agora o Buffett. Então eu comecei a dar esse livro para esses jovens. Esses jovens, na época, começaram a estudar, se apaixonaram, mergulharam, viraram amigos pessoais do Warren Buffett. Eles estão todo ano lá, conversam com ele, tiram fotografia com ele, são amigos pessoais, tem o Buffett como ídolo, como orientador e tudo. Então, você ter dois brasileiros que estudam o Buffett há 20, 30 anos, aplicam o Buffett há 20, 30, quase 40 anos, é um espetáculo, né? Você ter esses jovens. Eu chamo de jovens porque eles têm hoje 50 e poucos, eu estou com 70 e poucos, então para mim eles são jovens. Mas são gente bem mais velha que vocês, que são mais jovens ainda. E super experientes, bem-sucedidos, entendeu? Acessíveis, gente bacana, gente bacana. Além de competente, gente legal, gente boa. Muito bom. Paulo,
Eu vou então, vou encerrar aqui com você, vou dar uns recados finais para a galera, vou recapitular um pouco do que a gente conversou. Eu queria te agradecer pela live de hoje, assim, riquíssima. Quem ouviu com ouvidos atentos e anotou, eu tenho certeza que daqui saiu o melhor investidor, o melhor conhecedor sobre economia e com certeza vai colher muitos frutos. Abraço, Muito tudo de obrigado, tá, bom, Paulo? Tiago. Um abraço para todo mundo aí. Vamos em frente. Muito bom. Só Vamos clicar em no frente e boa sorte para todo mundo. Abraço. Tamo junto. Só clicar no xizinho ali em cima, então, vou falar com a turma aqui uns últimos recados. Pessoal, olha só, assim, foi muito legal. O Paulo, né, eu vou resumir para vocês um pouco do que aconteceu aqui. O Paulo, ele disse o seguinte, falou, cara, são 3 coisas que fazem você financeiramente ascender. Né? A primeira são bons hábitos, segunda são bons conhecimentos, terceiro é você acumular. O acumular tem a ver com acumular patrimônio. E acumular patrimônio tem a ver com 2 coisas. Tem a ver com quanto você acumula e como você acumula. E aí eu perguntei para ele, eu falei, quais são os bons hábitos? Ele falou o hábito da poupança em si e o hábito de trabalhar. É isso, é poupar e trabalhar. Você não tem segredo. O Paulo é um dos caras com maior grau de conhecimento financeiro no Brasil. E ele fala isso, que é a simplicidade. As pessoas tentam inventar moda, é trabalhar e poupar. Trabalhar e poupar, né? Sobre conhecimento, o que ele fala é leitura. Leitura. E ele fala que você tem que desenvolver seus princípios como investidor, né, com o tempo. E aí ele me passou 10 princípios, né? Alguém anotou aí? Se alguém anotou, deixa nos comentários aqui, ó. Ele falou que você precisa jogar na sua zona de conforto, ou seja, zona de conhecimento, stop your losses, não colocar tudo no mesmo lugar, investir no que você conhece, limite de exposição de investimentos, você ter liquidez, começar pelo lugar certo, correr mais risco quando o prazo é maior, let your profits run e tem que dormir bem, porque isso aqui é um bom indicativo. Tá? E ele fala 3 coisas muito importantes do Warren Buffett como investidor. Primeira, competitividade. Cara, ele escolhe gestores que são competitivos. Segundo, ele escolhe gestores que são consistentes e ele escolhe gestores que têm humildade, porque eles não precisam mudar de opinião. E aí ele fala 2 coisas incríveis. Incríveis essas daqui. Um grau de profundidade complexo, mas muito importante. Alfa do macroeconomista é saber para onde vai o beta. Putz, essa frase aqui é incrível. O alfa do macroeconomista é saber para onde vai o beta. E depois, o alfa de quem faz valuation é preferir a escolha de bons veículos. Eu perguntei, por que alguém perde dinheiro investindo? Ele falou, quem perde, perde quando transcende o limite do seu próprio conhecimento. Então é eu investir em algo que eu não conheço, por exemplo. Eu não sei o que estou fazendo, eu compro 2 ações, loteria. E eu preciso saber o que eu estou fazendo. Tá? E aí ele falou sobre 3 formas de você ganhar mais de investindo. Primeira é através da arbitragem das empresas listadas para não listadas, através de private equity. Investir em setores que crescem mais que a economia, na média, ou seja, educação, saúde, tech e alguns outros. Tá? E depois procurar bons empresários. E ele falou de um caso onde um bilionário ficou bilionário, investindo em 10 empresas, errando em 9 e acertando em uma. Por quê? Porque ele não feriu aquele princípio, que é o princípio do let your profits run. E aí eu vou passar para vocês qual é a frase do dia, porque todo dia temos uma frase do dia. Tá? A frase do dia é: ser rico de mentira pode te deixar pobre de verdade. Ser rico de mentira pode te deixar pobre de verdade. Porque as pessoas hoje na sociedade, elas querem parecer ricas, né? É como se esse fundo fosse o que vocês estão vendo e na minha frente eu não tivesse teto, não tivesse casa, tivesse tudo aberto o teto aqui. Mas aqui atrás vocês estão vendo algo incrível e bonito, porque é o que vocês estão vendo. Então eu estou parecendo rico. É como se eu tivesse aqui com uma roupa e daqui para baixo eu não tenho nada, que é o sol que vocês estão vendo. É como se eu estivesse aqui sorrindo, feliz, e aí quando eu desligo aqui eu tô triste, minha vida é um lixo. É como se eu estivesse falando para vocês sobre ter dinheiro, quando desligo aqui eu tô passando vontade, não ter dinheiro para viajar, para investir, para nada disso. O Brasil hoje está cheio de gente que quer ser rico de mentira. Tá? Quer ser rico de mentira. Então, toma cuidado.
Porque se você quer ser rico de mentira, você vai acabar ficando pobre de verdade. Essa é a frase do dia. E você que está aqui no primeiro dia do desafio, sabe o seguinte, está só começando, são 12 dias. Eu quero que você vá agora para a frase do dia que eu vou postar no feed do Instagram. Eu quero que você vá lá e dê um soquinho, mostrando que você participou, está comigo até agora. Eu quero que você marque uma pessoa que deveria ter participado com você na live de hoje. Compartilha essa live com todo mundo. E amanhã eu espero vocês para o nosso dia 2 do desafio. E amanhã a gente vai falar sobre Warren Buffett e os segredos de investimentos do Warren Buffett. Além de contar um pouquinho sobre como um cara normal que vendia chiclete ficou bilionário. E eu peguei isso tudo, transformei em princípios que você pode aplicar na sua vida amanhã mesmo. Tá bom? Espero vocês para o nosso desafio dia 2. Amanhã nos vemos. Um grande abraço e muito obrigado para todos vocês. Tiram um print daqui, postam nos stories e avisam a galera que acompanha vocês, tá bom?